Glória a Deus. Paz seja convosco, povo de Deus. Que a paz seja sobre a sua casa, que a paz seja sobre a sua vida, que a paz seja sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Que o Pai possa estender a sua mão poderosa sobre você e te abençoar no nome de Jesus. A palavra diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou, certamente também nos dará todas as demais coisas. Tome o seu lugar, se assente, pegue a sua Bíblia, nós vamos ler a palavra de Deus, nós vamos adorar ao Senhor, reverenciando a palavra, o verbo, que é o Senhor Jesus. E certamente hoje está aí, adentrando sua casa, sua família, está abençoando você no nome de Jesus. Eu sei que muitos lares, muitas portas estão abertas para o Evangelho e eu sei que Deus tem um plano em todas as coisas. Ele é Senhor, Ele é a fonte suprema de toda autoridade e de todo poder. Ele fere, Ele sara, Ele mata, Ele faz viver, não cai uma folha da árvore sem que seja da sua permissão, sem que seja da sua vontade. Seca-se a erva, cai a sua flor, porém a palavra do Senhor permanece e subsiste para sempre. E você é templo do Espírito Santo e certamente Deus tem um propósito na sua vida com isso tudo que nós estamos passando. Com certeza Deus tem o de melhor para mim, Deus tem o de melhor para você. O Senhor Jesus disse: se vós que sois maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará tudo o que vocês precisam e até mesmo o seu Espírito Santo. Estou assim um pouco emocionado de ver as fotos, de ver os lares, de ver nas suas casas diáconos com uniforme, pessoas aí vestidas de terno, de gravata, porque estão recebendo na sua casa uma pessoa muito importante. Estão recebendo na sua casa o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Lírio dos Vales, a estrela resplandecente da manhã, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o Verbo Todo-Poderoso, aquele que é o sim, o amém, aquele que esteve morto, mas está vivo, aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas também é o leão da tribo de Judá, aquele que se entregou em favor de mim, de você, aquele que levou as nossas iniquidades, aquele que nos dá paz através do castigo que ele executou. Você está recebendo na sua casa o verbo de Deus, a palavra de Deus. Com certeza ele está aí na sua casa, porque ele disse: onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas no meu nome, aí eu estarei no meio de vocês. Eu sei que Ele está aí na sua casa, o carpinteiro de Nazaré, aquele que tem todo o poder. E Ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E nós sabemos que Ele próprio diz que Satanás será desfeito com o sopro da sua boca. Tudo pode ser mudado, basta um estalar de dedo, basta ele dizer sim, basta ele dizer basta ele dizer acabou, basta ele dizer basta, que as coisas se acabam. Mas nós estamos aqui com o nosso coração aberto, com a nossa casa aberta, para honrá-lo, para adorá-lo com todas as nossas forças. Eu quero ler com você Êxodo capítulo de número 12, nos diz assim a palavra de Deus. Êxodo capítulo 12, nos diz assim: a instituição da Páscoa. A instituição da Páscoa. Verso 1 do capítulo 12 do livro do Êxodo, livro da saída. Êxodo, Gênesis, criação, Êxodo, saída. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês vos será o principal dos meses. O principal dos meses. Atente para isso. O Senhor estava dizendo: esse vos será o principal dos meses. Guarde isso no seu coração. Este vos será o principal dos meses. E ele continua dizendo aqui: será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família.
um cordeiro para cada família. Verso 5, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia. Do dia 10 até o 14º dia, são 4 dias. E podereis tomar, e guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará ao entardecer. Ao crepúsculo da tarde, o cordeiro será imolado. Ao entardecer, ele será imolado. Verso 7. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne e assada no fogo, com pães asmos, ervas amargas a comerão. Verso de número 10. Verso número 10. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-lo-á, ou seja, vai exterminar por completo. Verso 11, preste bastante atenção no verso 11. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-ei à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passará pela terra do Egito, passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, passarei por cima, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Pai, a tua palavra, fala comigo, fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Queridos, nós estamos aqui diante da instituição da Páscoa. No dia em que ela foi instituída, foi uma instituição divina, do céu. Do céu, o Senhor disse para Moisés: faça dessa maneira, fala com Arão, orienta o povo, oriente as pessoas, este deve ser o procedimento. Desta maneira vocês devem proceder. Essa é a instituição da Páscoa judaica. O cordeiro deveria ser imolado. O sangue deveria ser derramado. O sangue deveria ser colocado nos umbrais das portas, das vergas das portas, para que aquela família estivesse protegida, acobertada e guardada ali do anjo da morte. Ele passaria por cima da casa, da família, que houvesse se precavido, houvesse protegido, houvesse colocado em obediência. Então esse capítulo, ele trata da instituição da Páscoa, e ela foi instituída, ensinada, e seria um ato de fé e um ato de obediência. Um ato de fé e um ato de obediência. Os israelitas só tinham como garantia a palavra de Moisés. Na verdade, era a palavra de Deus. A palavra de Moisés, que era, na verdade, a palavra de Deus dita para eles. Mas eles só tinham a garantia de que Deus havia falado. Eles poderiam obedecer ou deixar de obedecer. Eles poderiam crer ou deixar de crer. Como nos dias de hoje, sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que não crê, eu me lembro muito de um pastor amado, que ele dizia que o pior de todos os pecados é o pecado da incredulidade. Pecado da incredulidade. A Bíblia diz que Jesus não pôde operar muitos sinais em Nazaré. Não diz que ele não quis operar,
mas diz que ele não pôde operar por causa da incredulidade do povo. Sabe quando alguém está entregando alguma coisa e a pessoa não quer receber aquela coisa? Então Jesus podia ter operado o milagre, mas eles não queriam receber aquele milagre. Isso se chama incredulidade. E era isso que eles tinham que lidar naquele momento. Deus, ele já havia provado que tudo que Moisés dizia acontecia. Tudo que Moisés dizia era verdade. Tudo que Moisés falava acontecia. Deus poderia ter tirado o povo do Egito logo no começo, mas foram 10 pragas e todas elas se cumpriram. Do jeito que Moisés falava, acontecia. Então eu acredito que Deus fez isso para que aquele povo adquirisse confiança e para que obedecesse literalmente aquilo que Moisés havia dito. Há uma passagem na palavra de Deus onde alguém se levanta em rebelião contra Moisés, se eu não me engano deve ser a família de Corá, e eles estão lá em julgamento, e Moisés então fala assim, olha, se eu sou homem de Deus, essa pessoa vai morrer de uma maneira diferente. Imagine então, aquele que estava debaixo dessa sentença, a Bíblia diz que a terra se abriu e aquela família foi engolida, porque verdadeiramente Moisés era homem de Deus e a palavra de Deus na boca de Moisés era verdade. Então agora o povo estava confiante naquilo que Moisés estava orientando. E é desta maneira que Moisés orienta aquelas pessoas. E eu acho que são 2 atos aqui, ato de fé e de obediência, atitude de fé e de obediência. Isso traria libertação e traria esperança. Traria libertação e também traria esperança para aquela nação, para aquelas pessoas, para aqueles que estavam ali ouvindo e obedecendo a orientação de Deus através da boca de Moisés para aquelas pessoas. E nos dias de hoje ainda continua sendo dessa maneira. Jesus conta certa parábola quando um rico morre e ele chega lá e fala assim, Senhor, deixa eu voltar lá para contar. E Jesus fala assim, lá na terra tem Moisés, a lei, tem os profetas, eles que creiam. Eles que acreditem na palavra, eles que acreditem nos profetas. Há uma campanha de desmoralização, mas a palavra de Deus ela continua sendo a mesma, ela permanece e ela não cai por terra de maneira nenhuma. E existe aí aquele que sabe, tem convicção, ouve, entende, ouve a voz do Espírito Santo e obedece a Deus. Então aqui eram 2 atos de fé e de obediência que traria libertação e também traria esperança. Libertação e também traria esperança. Traria esperança. Havia uma promessa para eles. Esse será o dia mais importante da vida de vocês. Olha que interessante. Deus estava dizendo através de Moisés para aquelas pessoas, esse vos será o dia mais importante da vida de vocês. Esse será o dia mais importante da vida de vocês. E hoje nós estamos aqui. Por isso eu estou profetizando na sua vida, que seja hoje, que seja a Páscoa, o dia mais importante na sua vida. Eu não posso deixar de passar essa oportunidade. Domingo de Páscoa, para mim, na minha vida, é uma data muito importante. Na minha vida, eu considero ser o dia mais importante da minha vida. Tantas outras coisas melhores aconteceram, casamento, nascimento do filho, dos filhos, unção ministerial, tantas coisas, mas todas essas coisas boas que aconteceram derivaram desse dia mais importante da minha vida, no dia 19 de abril de 1987, num domingo de Páscoa. Dia 19, no dia 21, seria um feriado, então, aquele final de semana, sexta-feira da Paixão, sábado do silêncio, domingo de Páscoa, segunda-feira e a terça-feira, dia 21, foram 5 dias de feriado e eu participei há 33 anos atrás. Há 2 anos havia recebido Jesus, mas naquele domingo de Páscoa foi o dia que eu fui batizado no Espírito Santo.
Foi naquele domingo de Páscoa, em um acampamento, e estava pensando hoje quanto prejuízo não estar havendo nesses dias, esse tempo de Páscoa, não está acontecendo os retiros, os acampamentos. Quantas pessoas estão deixando de ser batizadas no Espírito Santo nesses dias? Quantas pessoas estão deixando de ser salvas nesses dias? Quantas pessoas estão deixando de estar congregando, estar ouvindo a palavra de Deus? Mas por outro lado, eu sei que muitos estão ouvindo a palavra de Deus e o Senhor pode batizar no Espírito Santo da maneira que Ele quiser, aí na sua casa, no momento do culto. Nós já tivemos experiências maravilhosas. Uma vez eu me lembro, eu estava fazendo um programa de rádio e alguém na sua casa foi abençoada e ligou testificando que o óleo pingou na sua testa e descia, e ela foi curada lá dentro da sua casa, ouvindo o programa de rádio. E eu acredito, e onde está chegando esta palavra de Deus, milagres estão acontecendo, portas estão se abrindo, o Espírito Santo está se manifestando na sua vida, a alegria do Espírito Santo está enchendo o seu coração, não por causa da minha pessoa, mas por causa da palavra, por causa do verbo, por causa da vida de Deus entrando dentro do seu lar, entrando dentro da sua casa, no nome do Senhor Jesus. Mas aquele ano, no domingo de Páscoa de 1987, eu havia ido para um retiro, para o acampamento. Estávamos ali em mais de 1.000 pessoas, na fazendinha, na Unimep, em Piracicaba. E de repente, naquele domingo de Páscoa de manhã, eu levantei para orar. Já havíamos tido uma madrugada de oração em meio a um pomar. E de manhã eu estava orando, o orvalho ainda estava sobre a grama, sobre aqueles lugares ali, naquela fazenda. E de repente eu me encontrei com o pastor Geraldo. E o pastor Geraldo, ele estava então orando em línguas, nós nos encontramos, e ele disse assim: olha, ontem à noite, Deus nos disse: filho meu, olhai a escuridão do céu, ela é como a multidão dos pecados que cobrem a terra, mas em compensação, olhai as estrelas. Elas são os pontos que ainda brilham, tentando iluminar essa escuridão, mas haverá um dia em que a minha glória iluminará todas essas trevas, e muitos verão e lamentarão. E ele disse: Deus também me deu a palavra que eu vou pregar agora de manhã. E aí, no culto da manhã, às 9 horas da manhã, ali naquela fazenda, era um campo de futebol, o altar ficava no meio do campo de futebol, mais de 1.000 pessoas estávamos ali em volta ouvindo a palavra de Deus. Era o ano de 1987, eu ainda fumava, eu ainda era bicheiro, eu ainda tinha ligações fora do caminho do Senhor, um pé no mundo e um pé com o Senhor. Mas aquele dia se tornou o dia principal da minha vida. Foi que logo após ouvir a palavra de Deus, ele disse: alguém aqui quer ser batizado no Espírito Santo? Eu fui à frente com muitas pessoas. E de repente eu estava glorificando a Deus, adorando a Deus, e dobrei o meu joelho e orando: glória, 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 santo, 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 santo. E de repente, umas 10:30 da manhã, eu estava de frente para o sol, e passou um versículo pela minha cabeça, e esse versículo está escrito em Joel capítulo 2, verso 28, e depois também o apóstolo Pedro repete esse versículo, e esse versículo diz assim: e acontecerá, diz Deus, que dos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E quando esse versículo passou pela minha mente, eu disse: pô Deus, será que eu não sou digno? Mas quando eu disse isso, o sol queimou mais forte o meu rosto. Um fogo começou a arder dentro de mim. E a minha língua começou a bater em cima e embaixo, e eu fui batizado no Espírito Santo naquele momento, e eu me levantei orando em línguas e chorando, e olhei para trás de mim, havia uma multidão de pessoas, e eu entendo quando a Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, porque eu fui empurrando aquelas pessoas, saí do meio delas, continuei caminhando e cheguei à beira de uma mata, e a minha cabeça se levantou para o lado do sul, e uma voz audível me disse: filho meu, se você soubesse o quanto eu te desejei. Você por um simples vício não me deixava habitar. Mas agora que eu consegui, eu não vou te deixar tão fácil. E disse algumas coisas a respeito da minha vida, todas elas se cumpriram. Eu voltei daquele acampamento, daquele domingo de Páscoa, feliz, alegre. À noite testemunhei na igreja. E depois fomos para uma vigília no sítio
do irmão Perino, e ali naquela vigília, 2h da manhã, o pastor estava cantando, estávamos dentro daquela casa adorando a Deus, e eu orando em línguas, e às 2h da manhã eu saí de dentro daquela casa. Era dia 20 agora de abril, era uma madrugada, 2h da manhã, uma noite gostosa, a lua enorme clareava toda a terra, todo aquele sítio ali. E eu saí, estiquei a beira da cerca e a minha cabeça se levantou para o lado do norte. E novamente aquela voz me disse: filho meu, olha o céu, olha a lua, olha as estrelas, olha a cana, olha a cerca, olha a grama, olha o rio, olha o bambu, olha os animais. Tudo isso, filho, eu dei para vocês, porque vocês pecam. E tem mais, filho, tudo, o quanto conseguirdes desta terra, não é nada perto do que eu tenho para dar para vocês. Me ajuda a salvar as almas. 33 anos atrás. Eu não era batizado nas águas. Fui me batizar nas águas 16 de agosto de 1987, alguns meses depois. Mas esse dia de Páscoa tornou-se na minha vida o dia mais importante da minha vida. E o Senhor estava dizendo aqui para esses israelitas: esses vos será o principal dia da vida de vocês. E eu digo a você hoje, meu querido, que estamos vivendo em meio a essa pandemia, estamos vivendo em meio a essa dificuldade, em nome de Jesus, que hoje, na sua casa, no seu lar, na sua vida, seja, apesar de todas as coisas, o melhor dia da sua vida, em nome de Jesus. Seja o melhor dia da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Porque Deus tinha um plano para essas pessoas, como Deus tinha um plano para a minha vida, como Deus tem um plano para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. Ele não enviou o seu filho em vão. Ele não enviou Jesus para umas férias, para passar tempo, mas ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio arrancar das trevas e trazer para a sua maravilhosa luz. Ele veio arrancar das garras de Satanás e trazer para o seio de Abraão a sua vida. Não importa como você era ou como você andava, o Senhor te chama. Como disse a pastora aqui, o Senhor diz na sua palavra: com amor eterno eu te amei e com benignidade eu te atrair. E o Senhor diz aqui então, esse ato de fé e de obediência traria libertação e traria esperança. E como eu disse para você, esse seria o principal dia na vida dessas pessoas. Havia uma promessa para eles: esse será o dia mais importante da vida de vocês. Marquem isto, porque vocês nunca mais verão aqueles que vos oprimiram. Vocês nunca mais serão escravos. Vocês nunca mais sofrerão a opressão do inimigo, mas vocês serão livres. Vocês serão livres de toda a escravidão. E Deus tinha pressa. E aqui no verso número 11, está escrito exatamente assim. Está escrito exatamente assim: desta maneira comereis a Páscoa. Pastora, desta maneira comerei a Páscoa. O Senhor estava dizendo aqui, desta maneira, lombos cingidos, lombos cingidos, lombos cingidos, desta maneira comerei a Páscoa. O Senhor estava dizendo aqui, para que eles comessem a Páscoa de uma determinada maneira. O Senhor estava orientando eles aqui, através da vida, através de Moisés. O Senhor estava dizendo para aquele povo se prepararem para comerem a Páscoa. Vocês devem estar vestidos, vocês devem estar preparados, vocês devem estar com os seus lombos cingidos. E queridos, o Senhor estava dizendo para eles aqui que eles estariam protegidos, que eles estariam acobertados, que eles estariam guardados, que eles estariam
ali recebendo de Deus. E se nós lemos na palavra de Deus, nós vamos ver que durante toda a caminhada no deserto, o Senhor os cobriu com a sua nuvem durante o dia, o Senhor os cobriu com a coluna de fogo durante a noite. O Senhor estava dizendo: eu estarei protegendo vocês, guardando vocês, por onde vocês andarem, por onde vocês estiverem, vocês vão contar com a minha proteção. Lombos cingidos, ele estava falando da cobertura. Sempre na palavra de Deus nós vamos encontrar o valor da cobertura espiritual, o valor de ter uma capa. Nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada a capa de Moisés. Vamos encontrar na Bíblia Sagrada a capa que aquele cego usava para se cobrir, para se proteger. Nós vamos encontrar que quando o filho pródigo volta para a casa do pai, um dos utensílios que o pai pede que seja colocado no filho é a capa. É a capa, e o pai estava dizendo assim: você está debaixo da minha cobertura. Estejam preparados, desta maneira vocês devem comer a Páscoa. Você está aí na sua casa, você está aí junto com a sua família, você está certamente debaixo da cobertura de Deus. Certamente você está debaixo da proteção de Deus. Certamente você está preparado porque Deus verdadeiramente queria realizar um milagre na vida daquelas pessoas. E eu tenho certeza que Deus quer realizar um milagre na sua vida, na sua casa, na minha casa, na sua família, no nome do Senhor Jesus. Se nós lemos aqui a seguir, nós vamos ver que o próprio Senhor foi a cobertura e a proteção daquele povo. Ele estava dizendo para aquelas pessoas: então, vocês desta maneira comereis a Páscoa. Ele diz aqui no verso de número 11, ele diz aqui, lombos cingidos. E ele diz aqui, sandálias nos vossos pés. Sandálias nos vossos pés. E eu estava com a sandália para mostrar para vocês. O Senhor disse para eles vestir e colocar as sandálias nos pés, estarem preparados. O Espírito Santo ministrou ao meu coração o seguinte: escravo não pode usar sandália. As únicas pessoas que podiam usar sandália naquele tempo eram os filhos, eram os senhores. E o Senhor estava dizendo para eles: a partir dessa noite, vocês não serão mais escravos. Vocês não serão mais escravos. A partir dessa noite, vocês estão começando uma nova jornada. Sandália também simboliza uma jornada, uma viagem, um alvo, um objetivo. Deus havia preparado, havia uma terra prometida para eles, uma terra que mana leite, mana mel. E o Senhor estava dizendo: vocês vão andar, vocês vão ir para frente, vocês vão chegar no alvo, vocês vão alcançar aquilo que eu preparei para vocês. Então estejam cingidos os vossos lombos e sandálias estejam nos vossos pés. Vocês não vão mais andar descalços, vocês não são mais escravos, vocês se tornarão filhos. E a palavra de Deus nos diz que em Jesus Cristo nós nos tornamos filhos de Deus. Você não será mais escravo dessa enfermidade, escravo desse medicamento, escravo dessa mágoa, escravo dessa angústia, escravo dessa dor, escravo dessa opressão, escravo desse vício, escravo dessa paixão doentia. O Senhor está calçando os seus pés hoje e dizendo para você: você é filho. E você tem direitos, e você tem privilégios, e você será honrado, porque Jesus veio, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor estava dizendo para eles: agora vocês já não são mais escravos, outrora escravos do pecado, mas hoje livres para servir, livres para adorar,
livres para glorificar o nome do Senhor. Vocês não vão andar mais a pé, vocês vão andar com os pés protegidos, vocês vão andar, como diz o Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O Senhor vai iluminar as suas veredas, por veredas direitas se fiz andar, por ela andando, não tropeçarão os teus pés. Sandália nos pés, pisando em serpentes, escorpiões, espinhos, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. As sandálias também é um item da armadura de Deus. Você vai pisar em serpentes, escorpiões, e nada vos fará dano algum. Mas aqueles israelitas que eram escravos há 400 anos, a aposentadoria era a morte, o salário era o zurrague, era o chicote, mas agora o Senhor havia se manifestado a eles, disse assim: será o dia mais importante da vida de vocês, e sejam acobertados, cingidos os vossos lombos, preparado o vosso coração, calçados os vossos pés. Ele diz aqui no verso de número 11, cajado na sua mão, cajado na sua mão, com autoridade. Cajado é sinônimo de autoridade, a autoridade de Deus, a autoridade da palavra. E nós sabemos que por onde este povo passou, as nações ao redor tremiam e temiam por causa da autoridade que este povo tinha. E você sabe que para andar naquelas regiões, algo que te faz ágil é uma bengala, é um cajado. Quando você vai subir no Monte Sinai, a primeira coisa que o guia te orienta é comprar um cajado para andar por aqueles lugares. E ele vai te dar habilidade, ele vai te dar destreza, ele vai te dar proteção, ele vai te dar aí segurança, ele vai te dar apoio. O Senhor estava dizendo, então eu vou cobrir vocês, vocês serão filhos e eu vou apoiar vocês nessa jornada. E esse vos será o dia mais importante da vida de vocês. Queridos, assim é a Páscoa judaica, prefigurando, na verdade, a Páscoa cristã. Prefigurando, na verdade, tudo o que veio acontecer conosco hoje, 3.500 anos depois. Israel está vivendo hoje 781 anos, se não me falha. 5.781 deve ser. 1.500 anos depois, 2.000 anos vivemos. Há mais de 3.500 anos atrás, as famílias se reuniram, estavam ali e a proteção delas foi o sangue do Cordeiro. E por causa do sangue do Cordeiro, a morte não pôde tragar aquelas famílias. Agora Jesus celebra com seus discípulos a última Páscoa. Institui uma nova aliança. Agora também tinha um cordeiro que seria sacrificado. Esse cordeiro foi apresentado por João Batista ali às margens do rio Jordão. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue desse cordeiro seria derramado e vidas seriam salvas, e os mesmos requisitos, fé e obediência. Fé e obediência. E mais uma vez o inimigo a ser vencido seria a morte. Mais uma vez o inimigo a ser vencido seria a morte. Mas graças a Deus, que pelo sangue de Jesus nós temos vida. João afirma, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida e a vida eterna. Salário do pecado é a morte. Dom gratuito de Deus é a vida eterna. E a palavra nos diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, automaticamente, o sangue de Jesus nos livra da morte. Se Ele te livra do pecado, Ele te livra da morte.
Se você recebeu Jesus no seu coração como seu único, verdadeiro e suficiente Salvador, você pode crer na nova vida de Deus. No Velho Testamento, a morte passou por cima. Agora, na nova aliança, a morte foi vencida. Jesus venceu a morte e todo aquele que nele crer, diz a palavra de Deus, tem a vida eterna. Entendeu? No passado, fé e obediência. No presente, fé e obediência. Hoje, você pode continuar não crendo. Imagine alguém dizendo para você assim, olha, se não tiver sangue nos umbrais da sua porta, se não tiver sangue, essa noite o seu filho vai morrer. Seu filho mais velho vai morrer, o primogênito vai partir. Depois de 9 palavras de Moisés falando, depois de 9 direcionamentos de Moisés falando, aí ele então fala essas palavras. Imagine hoje os pregadores continuam pregando que você precisa de Jesus, que eu preciso de Jesus. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos crendo, confessando que o Cordeiro foi imolado, que o Cordeiro foi sacrificado, que o Cordeiro foi moído na cruz do Calvário, que pelas suas pisaduras nós somos sarados, e o seu sangue foi derramado, e o seu sangue é mais poderoso. Se existe uma nódoa que nada consegue tirar, é a nódoa do pecado. Nada pode tirar a nódoa do pecado, nem ácido, nada. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E o Senhor diz ali para Moisés, conte isso para as gerações vindouras. Narre isso para as gerações vindouras. E quando elas perguntarem por que eles estão celebrando este momento, você vai dizer para eles aqui, guardai, verso 24, capítulo 12. Guardai, pois, isso por estatuto para vós outros, para vossos filhos, para sempre. Para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como te tem dito, observai esse rito, esse ritual. Eles estavam ainda escravos do Egito, mas Deus já estava dizendo que eles chegariam na terra prometida. E lá eles deveriam celebrar a Páscoa. E assim foi, e assim aconteceu. Talvez você esteja vivendo no seu Egito, mas eu quero dizer para você que você vai celebrar a vitória na terra que o Senhor te prometeu. Você vai celebrar a vitória na conquista que o Senhor já conquistou para você, na cruz do Calvário. No agir de Deus na sua vida, no seu sonho, no seu projeto, nos seus propósitos. Nós temos vivido com tantas pessoas e temos visto quantos sonhos essas pessoas têm. E nós cremos que os sonhos de Deus são maiores do que os seus. Os sonhos de Deus se realizarão na tua vida. E respondereis quando os filhos perguntarem, no verso 26. Quando vossos filhos perguntarem, que rito é esse? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando trouxe justiça aquele povo. Verso 28, foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim o fizeram. Assim o fizeram. E nós vamos nesse momento, nós vamos nesse tempo, pela fé, queridos, pela fé. Ele só tinha uma palavra de Deus. Pela fé, você que está na sua casa, se prepare nesse momento. Porque Jesus, um dia, bem mais tarde, Jesus reúne com os seus discípulos ao redor da mesa. Jesus celebra com eles a última Páscoa. Na verdade, ali, agora, alguns itens são arrancados dali. As ervas amargas não estavam ali, porque eles haveriam de se esquecer das amarguras do seu passado. Agora, o cordeiro que estava ali, na verdade, era simbolizado no pão. Mas este pão seria, na verdade, o cordeiro que estava presente, que era o Senhor Jesus, que daria a sua própria vida. E o sangue que estava ali, naquele momento, era o sangue que ele
haveria de derramar mais tarde na cruz do Calvário e depois ressuscitar e estar conosco, estar com você, estar à sua mesa. Como eu disse, não deu para ver todos e talvez eu adentre a madrugada vendo, observando, mas eu fiquei muito emocionado de ver mesas. Eu vi uma família mesmo, que a mesa estava arrumada, essa família são de 3 pessoas, a mesa estava arrumada e havia uma quarta cadeira, essa cadeira coberta com o manto vermelho, é a cadeira do Cordeiro, é a cadeira do Senhor. O Senhor é bem-vindo na tua casa. O Senhor é bem-vindo na nossa casa, o Senhor é bem-vindo na nossa igreja. Em breve estaremos celebrando, glorificando, honrando e adorando ao Rei que vive para todo sempre. Sabe o que eu estava pensando esses dias? Se eu estou com saudades da noiva, imagina Jesus. Imagina a igreja viva do Senhor sobre a face da terra, o quanto ela está clamando, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E quando Estevão viu o Senhor, a Bíblia diz que Estevão disse, ele está em pé à direita de Deus, e eu creio que Jesus está em pé, pronto para buscar a sua noiva. Prepare o teu coração. Quando ele diz que você seja cingido, vestido, preparado, ele está dizendo, prepara o teu coração. Prepara o teu coração para encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara o teu coração. Igreja viva do Deus vivo. Jesus está mais vivo do que nunca. E Ele sabe que este seria um dos melhores dias da sua vida. Você vai pegar o pão agora. Nós vamos participar juntos agora. Eu estou aqui junto com a pastora. Nós estamos aqui na casa do Pai. Eu estou olhando para esses bancos, parece que eu estou vendo você aqui. Com certeza você está ligado conosco. Com certeza você está na presença de Deus. Com certeza você está com o seu coração preparado. Com certeza você está com o seu coração preparado, com as suas vestes aí preparada. Com certeza você é filho, você não é escravo. Com certeza você está com os seus pés calçados. Com certeza as sandálias estão nos seus pés. Você é filho. Se você ainda não é filho, hoje à noite você receber Jesus no seu coração e declarar, entregar a sua vida a Ele, para que você se torne filho de Deus, para que você torne filho de Deus. Meu querido, esposo, esposa, filho, filha, amados, você talvez que more sozinho na sua casa, pegue o pão neste momento, pegue o pão neste momento, seja ele pumão, seja ele uma bisnaguinha, seja ele feito em casa, como eu ganhei 2, muito bonitos lá em casa, mas pegue o pão na sua mão. O Senhor disse que isso deveria ser feito em memória eterna. Esse rito deveria ser celebrado. Isso deveria ser feito. E nós estamos fazendo aqui, como igreja viva. Eu posso ver pela fé você na sua casa, posso ver as famílias reunidas aí, na presença de Deus, participando do corpo, participando do sangue do Senhor Jesus. E eu quero te agradecer por essa oportunidade de poder estar adentrando na sua casa, de poder estar juntamente com você, preparados para cear, participar da ceia do Senhor. Nós temos aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós temos aqui o corpo dele que foi moído ali na cruz do Calvário. E nós cremos. Como eu disse, são 2 itens: fé e obediência. Se você está fazendo isso, é porque você tem fé. É porque você sabe. É porque você sabe que verdadeiramente um preço foi pago. Verdadeiramente o Senhor entregou a vida em seu favor. Como ovelha muda que vai para o matadouro, nos diz lá Isaías capítulo 53.
Ele entregou a sua vida. Olha, e obedecendo a Moisés, a Bíblia diz que eles pegaram esse sangue e passaram nos umbrais da porta da sua casa. Mas hoje, nos umbrais da porta do nosso coração, nós temos a marca do sangue. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu consagro este pão, Pai. Esse pão da padaria, esse pão feito em casa, esse pão, Senhor, que representa o corpo do Teu Filho, Jesus Cristo. Pai, é a primeira Páscoa que nós celebramos junto com nossas famílias, em nossas casas. Talvez alguns de nós nem conhecem, nem ter vindo à igreja, mas está juntamente celebrando conosco hoje, Pai. Por isso nós consagramos, nós honramos, nós levantamos este troféu da vitória e declaramos: a morte não vai nos vencer. A morte, ela está repreendida, expulsa e mandada embora. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Diga comigo: eu me alimento do corpo do Cordeiro, que é para mim a verdadeira comida, em nome de Jesus. Amém. Coma com ações de graças, meu querido. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor com essa canção. Glória a Deus. Glória a Deus. Você comeu o pão? Eu sei que tem gente que está com pão maior aí, né? Ai, mas Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Eu quero que você levante esse cálice agora. Eu fico imaginando quando o anjo da morte passa no Egito, e quando ele fica cego, e ele não vê ali, o sangue do Cordeiro cegou o anjo da morte, e ele não pôde tocar naquelas vidas. Ah, Pai, em nome de Jesus, nós vamos participar do sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, o sangue da vida eterna. Vem à minha mente agora várias pessoas. Eu não vou citar o nome de todas elas, mas pessoas enfermas. Vem à minha mente agora. Se sintam curadas aí onde você estiver, no nome do Senhor Jesus. Você que está passando por processos difíceis, o Senhor é contigo. O Senhor te restaura, o Senhor te renova e o Senhor te cura em nome do Senhor Jesus. Ele te dá mais uma oportunidade. Ele é um Deus de oportunidade. Ele é um Deus de vida e de oportunidade. Pai, nós consagramos esse cálice, que é o sangue do Teu Filho, derramado na cruz do Calvário. Eu sei que foi um preço muito alto para Jesus, mas foi um preço muito mais alto para Ti também, Pai. Ter, como diz a palavra, agradou ao Pai moê-lo. Imagine como o Pai te amou, queridos. Imagine, eu não daria meu filho por você. Por ninguém, nem por toda a humanidade, eu não daria. Mas o Pai, naquele momento, quando o sangue caiu na terra, a Bíblia diz que relâmpagos repercutiram pelos ares. A Bíblia diz que as trevas cobriram a terra. A Bíblia diz que tamanha foi a ousadia que mortos ressuscitaram naquele momento. E hoje, nós estamos aqui com o sangue do Cordeiro de Deus, do Cordeiro Pascal, do Cordeiro que traz vida, e nós estamos nos umbrais da porta do nosso coração, da nossa vida. Nós estamos colocando esse sangue da proteção agora, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Diga: eu bebo a vida de Deus para a minha vida. Amém. Tome com ações de graças em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero fazer uma oração com você. Põe sua mão aí na TV, na tela.
Quero orar com você nesse momento. Pai querido, nós te amamos. Nós te agradecemos por ter nos amado primeiro. Nós te agradecemos por tua bondade infinita, por tua misericórdia, por tua graça, por tua presença na vida de cada um dos seus filhos agora. Somente o Senhor conhece o que está na mente, o que está no coração, o que está na alma, o que está afligindo esta pessoa. O Senhor diz para essa pessoa agora: entrega nas minhas mãos aquilo que te aflige. Entrega nas minhas mãos aquilo que te aflige. E eu digo a você, meu querido, neste momento, entrega nas mãos do Senhor aquilo que te aflige. Coloca nas mãos dele aquilo que é impossível para você, mas é possível para Deus. É possível para o Pai. É possível para o Espírito Santo. Se for necessário, Ele vai enviar um anjo aí agora. Ele vai enviar um anjo onde for necessário, para que um milagre aconteça na vida dessa pessoa. Entrega na mão do Senhor aquilo que te aflige. Aquilo que aflige a tua mente. Aquilo que aflige a tua alma, o teu coração. Aquilo que aflige o teu espírito. Aquilo que aflige cada área da sua vida. Você que pensa que não vai dar conta, não vai conseguir criar seus filhos, não vai conseguir estabelecer os propósitos na sua vida. Neste momento entrega nas mãos do Senhor. E há um milagre aguardando você. Há um milagre destinado a você. Há um milagre destinado à sua casa, à sua família, ao seu presente, ao seu futuro. Em nome do Senhor Jesus. Hoje é um dos dias mais importantes da vida. Hoje é o dia da ressurreição. E quando nós visitamos o jardim do túmulo, havia naquele lugar uma unção palpável, a unção de ressurreição. Ela está invadindo a sua vida agora e te restaurando fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, familiarmente, financeiramente. Ele está restaurando a sua vida em nome do Senhor Jesus. Receba o teu milagre em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.